Bom, nesse vídeo aqui vou dar continuidade aos interesses do Brasil na região do Prata, só que para que nós possamos entender as intervenções militares brasileiras que foram feitas no Uruguai, mas também nos territórios que compõem atualmente a Argentina, é importante entender o que estava acontecendo nesses países, um pouco de política interna desses países. Você sabe que os vizinhos do Brasil, as antigas colônias espanholas, adotaram governos republicanos. A única monarquia era o Brasil. No caso do Uruguai, você sabe também que o Uruguai ficou independente em 1828, na sequência da Guerra da Cisplatina, quando ele se separa do Brasil. Desde então, o Uruguai entrou numa guerra civil, que eles chamam de La Grande Guerra, que opôs dois grandes grupos políticos, os blancos e os colorados. Os colorados eram comerciantes de Montevideo, que defendiam um governo mais centralizado. Os blancos eram pecuaristas do Uruguai. Lembrar que a produção de charque, de couro, era importantíssima para a economia uruguaia. E os blancos eram pecuaristas do interior que defendiam um governo mais descentralizado. Só que tem uma questão aqui. A história do Uruguai se aproxima muito da história da Argentina, porque os dois países foram de colonização espanhola, os dois países têm uma proximidade geográfica imensa. E o que acontecia? Aconteceu que a Guerra Civil do Uruguai teve reflexos na Argentina. Vou explicar melhor. Quando a Argentina ficou independente da Espanha, em 1816, os argentinos tiveram uma dificuldade muito grande em formar um Estado, um país unificado. A formação do Estado Nacional da Argentina foi muito conturbada. De um lado, havia os chamados unitários, que defendiam um governo centralizado em Buenos Aires. Buenos Aires deveria mandar em toda a Argentina. E um detalhe, Buenos Aires é o principal porto da região do Rio da Prata. Era Buenos Aires que tinha um controle sobre o comércio do interior dos rios. E o que acontecia? As províncias do interior da Argentina, como Rosário, Tucumã, Córdoba, Salta, Entre Rios, todas essas províncias precisavam dos rios para chegar no oceano. E elas pagavam impostos a Buenos Aires sobre os produtos que entravam e os produtos que saíam. Então os unitários defendiam o seguinte: Buenos Aires tem que controlar a navegação dos rios e ficar com os recursos dos impostos alfandegários. E mais, Buenos Aires tem que ser a capital da Argentina e tem que comandar todo o país. Os federalistas, também chamados de federales, defendiam uma autonomia para estas províncias, que cada província da Argentina se governasse. Essas províncias eram controladas por caudilhos. O caudilho é um líder político local, que tem seus próprios exércitos e comanda cada província. Então, cada província tinha o seu caudilho. O que acontece com a Argentina é o seguinte, gente. A partir da década de 1820, o poder da Argentina cai nas mãos dos caudilhos. Isso vai durar até 1850. Então não havia um Estado unificado, um Estado centralizado com Buenos Aires como capital e o resto da Argentina obedecendo. O que havia era que cada província se autogovernava. E a província mais importante é Buenos Aires. Tanto é que o nome da Argentina nessas épocas era República das Províncias Unidas do Prata. E aí depois passou a ser Confederação Argentina. Portanto, ela não consegue formar um país unido. Só que, portanto, ela não consegue formar um país unido. E um detalhe, nessa época em que o poder cai nas mãos dos caudilhos, havia uma luta dentro da Argentina. Nessa época em que o poder cai nas mãos dos caudilhos, havia uma luta dentro da Argentina, entre os unitários, que defendiam um governo centralizado, e os federales, que defendiam um governo descentralizado. Nós não podemos entender os unitários e os federales como uma população distribuída
geograficamente de maneira certinha na Argentina. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos pensar que os unitários viviam só em Buenos Aires. E nem que os federales viviam só no interior da província. Havia unitários que viviam no interior da Argentina e havia federales que viviam em Buenos Aires. Tá? Então havia essa luta entre os que defendiam a descentralização e os que defendiam o governo unitário. Só que na época dos caudilhos, quem ganha força é quem defende a autonomia para as províncias, portanto os federalistas, que tinham controle da Argentina. E começavam a reprimir os unitários. Só que tem um detalhe. Os unitários da Argentina apoiavam os colorados do Uruguai. E os federales da Argentina apoiavam os blancos do Uruguai. Portanto, a guerra civil na Argentina se metia no Uruguai e vice-versa. Tudo bem até aqui? Bem, o que acontece? A história política da Argentina, nos anos 1820 até 50, essa época dominada pelo caudilismo, ficou marcado pela atuação de Juan Manuel Rosas. Rosas foi um caudilho de Buenos Aires. E Rosas defendia um governo descentralizado. Então ele achava o seguinte: nós podemos até pensar na formação da Argentina futuramente, mas antes de pensar na Argentina, é preciso que cada província se organize e se governe. Depois que as províncias estiverem bem governadas, aí sim nós pensamos numa Argentina unida. Por enquanto, não. E Rosas dominou o poder de Buenos Aires por quase 30 anos. E era o grande caudilho, a grande importância lá. O que Rosas queria? Rosas governou a Argentina a partir de acordos, de pactos com os outros caudilhos. E ele pensava no futuro formar um grande país, unindo toda a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, o que o Brasil não queria. O Brasil começa a ver Rosas como um inimigo muito sério, alguém capaz de formar um Estado forte no Sul e mais. O governo brasileiro acreditava que Rosas poderia influenciar o Rio Grande do Sul a tentar se separar do Brasil, como aconteceu entre 35 e 45. Então o governo brasileiro quer tirar Rosas de lá de qualquer jeito. Rosas apoia os federalistas, ele é um caudilho. Os federalistas apoiavam os blancos do Uruguai. Então, aos olhos do governo brasileiro, se os blancos vencessem a guerra civil do Uruguai, governassem o Uruguai, eles poderiam se aproximar cada vez mais de Rosas e, futuramente, o Uruguai poderia ser unido à Argentina. Se isso acontecesse, Rosas controlaria as duas margens do Rio da Prata, coisa que o Brasil não quer. Portanto, aos olhos do governo brasileiro, a guerra civil do Uruguai não pode ser vencida pelos blancos de jeito nenhum. Só que em 1851, os blancos estavam praticamente vencendo a guerra contra os Colorados. Os Colorados só controlavam Montevidéu. O resto do Uruguai era controlado pelos blancos. E o Brasil teme que os Colorados percam o controle. Só que a partir dos anos 50, o Brasil tem maior estabilidade política. O que o Brasil faz com o Uruguai? O Brasil organiza tropas e decide invadir o Uruguai para se meter na guerra civil lá. O líder do Partido Blanco, que estava quase tomando o poder no Uruguai, chamava-se Oribe. Então essa intervenção brasileira no Uruguai ficou conhecida como a Guerra contra Oribe, onde o Brasil invade o Uruguai para tirar os blancos do controle e favorecer os colorados. E o Brasil consegue fazer isso. Só que tem um problema. Quando o Brasil invade o Uruguai contra os blancos são aliados de Rosas. Rosas declara guerra ao Brasil. Em 1852, começa a guerra contra Rosas. Essa guerra contra Rosas não pode ser vista como uma guerra entre Brasil e Argentina, porque a Argentina não era unida. Então, o que aconteceu? Alguns caudilhos do interior da Argentina, cansados da ditadura de Rosas, do poder de Rosas, resolveram se unir ao Brasil. E o Brasil, com o apoio dos caudilhos, invade Buenos Aires e consegue derrubar Rosas. Então, em 1852, Rosas sai de cena. E o governo brasileiro consegue ali manter o Uruguai separado da Argentina
e manter Rosas longe do governo de Buenos Aires. Então essa primeira intervenção brasileira é uma intervenção muito curta e que acaba dando sucesso, tá certo? No próximo vídeo eu vou continuar essa questão. Até lá!